Sejam bem-vindos para mais um tema de nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse. Hoje com o tema Apocalipse 5 e o Cordeiro de Deus, a sequência de nossa série de estudos, onde vamos estar aprendendo um pouco mais desse livro tão maravilhoso, Apocalipse, e verificar quais são as implicações e as aplicações que podemos fazer para o nosso viver diário, ainda quando estamos na nossa caminhada cristã, aguardando e abreviando-nos para a breve volta de Jesus. Então, você que nos acompanha através da 97, a você que vai estar nos acompanhando através do canal no YouTube, que a graça e a paz de Deus e de Cristo te alcance, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, venhamos a cada dia crescer para a honra e glória do seu santo nome. Quero te convidar a falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção e pela oportunidade de nesse dia estudar mais da Tua Palavra. Dá-nos discernimento, a compreensão e o poder para fazer a Tua vontade. Essas bênçãos te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso estudo. Estudando o capítulo 5, ele tem 14 versos. Vamos analisar, formulando perguntas e ao mesmo tempo procurando respostas dentro do próprio capítulo do livro. O capítulo 5 é uma sequência do capítulo 4, onde no capítulo 4 é apresentada uma visão de Deus e o santuário, os seus assessores, aqueles que acompanham no contexto, vamos dizer, até mesmo do julgamento, na ideia geral. E no capítulo 5, sequencialmente, é dada uma visão do Cordeiro de Deus, mas também fala sobre Deus sentado em um trono, com um livro. E vamos verificar então esses versos e ver quais são as aplicações que podemos fazer para o nosso contexto. Capítulo 5, verso 1, tem uma pergunta: com quantos selos estava selado o livro que João viu escrito, por dentro e por fora? Alguns autores sugerem que, talvez na tradução, devesse estar um livro selado, escrito por dentro e selado por fora. Então está escrito: e vi na destra ou na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A Bíblia de Estudo Andrews traz também alguns comentários. Quero, ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo as perguntas, achando na palavra, de Deus aqui a resposta, como eu mencionei, e os comentários que o autor traz sobre o tema. Ele diz aqui que é uma ideia geral sobre os 14 versos, que deve ser um momento de crise na sala do trono celestial. Em contraste com o capítulo 4, um momento específico é apresentado aqui. Trata-se da percepção celestial. Aquilo que ocorreu com Cristo na cruz, onde ele morre por nós. Essa cena representa o que ocorreu no céu após a ascensão de Jesus. Então você poderia ver isso em Atos 1, 9 a 11. Vamos ver. Vou voltar aqui em Atos 9 a 11. Vamos verificar o que fala nesse capítulo. Capítulo 1 de Atos, livro de Atos, versos 9 a 11. Onde o próprio Cristo ele faz a promessa aos discípulos ali, que 2 anjos eles vêm confortar os discípulos, falando que Cristo voltaria, assim como eles ouviram subir. Diz o seguinte, capítulo 9, eu vou começar do versículo 8, falando sobre a ascensão de Jesus. Eis, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, estas coisas, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Ele faz a promessa, ele
falando da promessa do dom do Espírito Santo, onde ele derramaria o Espírito Santo. Jesus então diz para eles que eles não deviam se preocupar, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, os confins da terra. Então é a ordem de pregação do Evangelho. E o verso 9, então, que é o foco para nós aqui em questão, de 9 a 11, diz assim: e ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, que subiu ao céu, há de vir ou virá do mesmo modo como vistes subir. Então, provavelmente João é levado a esse momento, onde ele percebe que o desenrolar ou abrir das profecias ou do contexto histórico depende dessa ação. Então ele vê um livro selado, escrito e selado com 7 selos. Percebe que há muita repetição da palavra 7 no Apocalipse. 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas, 7 anjos, representando a totalidade, a plenitude daquilo que Deus pode fazer por nós. E daquilo que Ele é também, que Cristo é. O que perguntou então o anjo, capítulo 5, verso 2, aqui, o anjo, um anjo forte, representando então a sua autoridade, aquilo que ele exerce ali, e ele então faz essa pergunta. Diz assim a Bíblia: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então, no capítulo 5, verso 1, é dito que é visto na mão daquele que está sentado no trono, na mão de Deus, um livro escrito, selado com 7 selos, e logo em seguida um anjo, então, clamando quem seria digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Os versos 3 e 4 mostram uma cena impressionante. Aqui diz o texto que João chorava muito, e nós até formulamos uma pergunta, né? Por que João chorava muito? Os versos 3 e 4 diz que, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João, então, tocada, comovido, diz que ninguém podia olhar, nem tocar, nem abrir o livro. Podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então João se põe a chorar. Imagina João tendo essa visão ali do trono celestial, de um livro selado, escrito, não podia olhar nem tocar nele. João provavelmente percebe a importância desse livro, sabe, tendo a ver com o contexto da humanidade, da libertação do pecado, e ele se põe a chorar. Quando então, no verso 5, é dito que pelo menos uma pessoa foi achada digno de abrir o livro. Então, um dos anciãos, nós até falamos no estudo anterior, do capítulo 4, que provavelmente um desses anciãos, dos 24 anciãos ali, fosse um dos representantes de seres humanos que já estão lá no céu. Nós mencionamos que, além de Enoque e Elias, que foram transladados sem ver a morte, outras pessoas estão ali. Comentamos na morte de Jesus, que os sepulcros abriram, muitos corpos de mortos, né, pessoas que haviam morrido, ressuscitaram, foram vistos a muitos e entraram na cidade. Então, falamos, né, passo a passo, de alguns pontos na Bíblia que fala sobre as primícias. Havia uma festa até em Israel que comemorava as primícias, os primeiros frutos, e que nós, até mesmo com essa comemoração, essa reverência a Deus, deveríamos dar o melhor da nossa colheita, do nosso salário. Salomão escreve: honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias de sua renda.
entendendo de que é o Senhor que nos dá sabedoria, nos dá saúde, nos dá força para adquirir riqueza e poder, ou em qualquer área da vida e crescimento. Então, um dos anciãos, verso 5 diz que, todavia, um dos anciãos me disse, então vem confortá-lo, vem consolar, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, como nós mencionamos, já analisando a partir do verso 2, falando desse anjo forte que ocupa essa alta posição, exerce autoridade, céu, terra, debaixo da terra, expressando então um escopo universal do problema. E leão de Judá, uma tribo messiânica, isso você poderia ver em Gênesis 49, 8 a 10, a raiz, né, de Davi, você vai achar em outros pontos também, e o Messias vem da linhagem de Davi, ele venceu, termo usado no capítulo 3, verso 21. E então João, ele é consolado com essa mensagem de que Cristo, por aquilo que ele é, por ser o Filho de Deus, pelo plano da redenção, por aquilo que ele fez no seu ministério em vida, fez em sua morte, ele continua fazendo no santuário celestial. Então ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O verso 6 e verso 7 do capítulo 5, onde se encontrava o Cordeiro de Deus e como João o descreve. Então, o capítulo 5, versos 6 e 7 aqui, em minha Bíblia, está escrito: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e eis que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7 ainda: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, como mencionei, o capítulo 4 faz menção diretamente ao santuário, Deus sentado no trono, e aqui entre os seres viventes, os anciãos, até mencionando também que esses seres viventes representando ou anjos ou seres resgatados, também anjos resgatados, libertos que estão ali. Um cordeiro como tendo sido morto, mas vivo agora, e algumas figuras de linguagem, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, né, ou a totalidade, a plenitude daquele que pode receber o Espírito de sabedoria, de poder, de força, descrevendo aqui essa totalidade, a questão da onipotência, onipresença, onisciência de Deus e de Cristo, através do seu Espírito, do ministério dos anjos, estar e atuar em todos os lugares, né? De ver, de conhecer. Salmo 139 fala que nem mesmo uma palavra chegou à minha boca, nem mesmo ao meu pensamento, dele tudo sabe. Se eu tomar as asas da alva, se eu for para os extremos do mar, nada disso vai me encobrir diante do Senhor. Até eu vou ler esse salmo, né, ou parte desse salmo. Ele fala justamente sobre essa capacidade, né, de Deus de ver todas as coisas. E se nós, de fato, tivéssemos essa mentalidade de que nós não nos escondemos de Deus, na verdade, podemos, quem sabe, nos esconder. Se o patrão não está ali, talvez não prestarmos o melhor serviço, se a esposa, se o professor não está ali, talvez não oferecer o nosso melhor, mas Deus, nós não nos escondemos dele. Fala que Deus é onisciente e onipotente, claro, também onipresente. Aqui diz assim, ó: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda
lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, teceste no seio da minha mãe. E aí ele diz, graças dou, visto que por modo assombrosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Então aqui o salmista ele expressa essa grandiosidade de Deus, né, de conhecer todas as coisas, nem ainda a palavra, o pensamento chegou, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. E não tem como nos esconder. E então ele, usando essa figura de linguagem, 7 chifres, né, de poder, os 7 olhos, de ver, de compreender, de entender todas as coisas. Os 7 espíritos, né, na plenitude de Deus. De verificar. E ele disse que veio e tomou o livro da destra do que estava, de Deus, daquele que estava sentado no trono. O verso 8. O que fizeram os anciãos quando Cristo pegou o livro e o que eles tinham em mãos? Verso 8 do capítulo 5 do Apocalipse. Está escrito: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, ali ele mostra para nós aqui, para mim e para você, que quando Cristo toma o livro, os seres viventes, os anciãos, eles prostram em atitude de adoração, de reverência, e eles tinham harpas, ensaiando, quem sabe iniciando, a gente vai ver no verso 9 já um louvor, que inicia, quem sabe pequeno, com aqueles que estavam diante do trono, mas ele vai tomando uma proporção que alcança todo o mundo, animado, inanimado, todos os seres, todos os lugares, né, em adoração. E diz que nessas salvas, usando aqui uma figura de linguagem daquilo que acontecia lá no Antigo Testamento, no santuário, no templo ali, e ela estava cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, uma importância, e Paulo escreve, a gente vê esse contexto do Antigo Testamento, Jesus usou de oração intercessória, ele ora, até mesmo ali no momento da sua morte, ele ora, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Em João 17, ele ora por mim e por você, ora por aqueles que estavam os discípulos e por todos aqueles que hão de crer em mim, por meio da tua palavra. Senhor, tem outros que ainda não pertencem a esse aprisco, mas cabe a mim agregá-las, trazê-los. Paulo, Pedro, falando também sobre isso, devemos orar por todos os homens, pelos líderes, né, do mundo aí, a liderança política, religiosa, as pessoas que estão exercendo funções de autoridade, para que venhamos ter paz. Estamos vendo aí uma escalada, né, de conflitos, inicialmente entre a Rússia e a Ucrânia, depois Israel e Hamas, Israel agora e Irã, e quem sabe Estados Unidos se envolvendo de alguma forma, ou, se Deus não colocar a sua mão, o mundo envolver. E, de fato, não é com a ideia de nos assustar, mas de preparar-nos para isso. O Apocalipse fala de um conflito realmente de proporções gigantescas, onde o mundo se envolverá, o mundo se dividirá em 2 blocos, né? Um bloco que estará a favor da verdade, daquilo que combatendo do lado do Cordeiro, e o outro do lado da besta, né? Dos poderes deste mundo que vão estar do outro lado do conflito. Mas a certeza que temos é de que Cristo vencerá e aqueles que estiverem com ele também serão vencedores. E aqui há um momento especial onde as orações dos santos, e quantas orações, quem sabe aparentemente ainda não respondidas, né, ou espere um pouco, as orações elas podem ser respondidas por ao menos de 3 formas, quem sabe de imediato, em alguns momentos, talvez já aconteceu em sua experiência, já tive momentos de receber uma resposta de imediato, ou quem sabe espera um pouco, não é o momento, e você vê essa oração sua respondida depois.
Isso está repleto de histórias na Bíblia, eventos de pessoas que oram e vê depois a sua oração respondida. Eu tenho na minha experiência também orações, respostas de orações, quem sabe que levou aí 1 ano, 2 anos, 20 anos para ser respondidas, e outras que ainda não foram respondidas. E talvez algumas que não serão respondidas. Há exemplos bíblicos de pessoas, exemplo Moisés, Paulo, onde Deus fala assim, não toque mais nesse assunto, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então há situações, e quem sabe as respostas para isso, ou do porquê não vermos a resposta da maneira tal como nós esperamos, quem sabe só na eternidade, durante os 1000 anos, onde ali vai haver resposta de muitos porquês, onde os salvos vão poder estar verificando a maneira como Deus julgou, participando da segunda fase do juízo, daqueles que não alcançaram a salvação, onde de fato Deus vai enxugar todas as lágrimas. Apocalipse 21, verso 4 fala sobre isso, que Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Quem sabe até ali naquele momento vai haver interrogações, questionamentos, perguntas, por que essa pessoa não alcançou a salvação, e por que essa aqui, quem sabe que nós olhando no nosso olhar, que não consegue ver o que está por trás dos bastidores, essa pessoa está, ao meu olhar não poderia estar, e vai estar ali. Então são perguntas, questionamentos, e quem sabe vão poder ser respondidas. E eu estava até lendo no livro Eventos Finais, um livro muito bom, 20 capítulos falando sobre o desenrolar dos eventos finais até a volta de Jesus, e menciona que uma das últimas orações ainda a ser ouvidas, que não serão esquecidas, será as orações de uma mãe pelo seu filho. E que deve ser, essa oração, eu até falei em outros momentos, deve ser até mesmo antes da concepção, e no período da concepção, e estende pela vida. A importância da oração, claro, de um pai, de um líder, mas de uma mãe, por um filho. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Isaías escreve que pode acaso uma mulher esquecer o filho que ela amamenta, o filho do seu ventre, aquilo que ela cuidou com todo o carinho? É quase impossível, mas mesmo que essa se esqueça, Deus diz, eu não me esquecerei. Nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros estão continuamente diante de mim. Escrevendo para Israel, para o povo de Israel, mas também aplicando para mim, para você, no contexto, até mesmo Cristo mencionando no Novo Testamento, mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Ele fala, não se vende 2 passarinhos por determinado valor, e quanto mais vale vocês do que os passarinhos. Então, a importância de entender desse amor de Deus por mim, por você e por cada pessoa que já viveu, está vivendo e que ainda irá viver neste mundo. O grande amor que Deus tem. Então, aqui ele fala sobre a oração, o responder dessas orações. Harpas salvas, entendendo de que Cristo estaria respondendo essas orações. O comentário aqui na Bíblia de estudo, Andrews, ele fala sobre as taças de ouro, incenso. Eu mencionei que é a imagem do santuário, as orações, as ações do Cordeiro, as ações de Cristo em resposta às orações dos santos. Então, a importância de nós orarmos pela minha vida espiritual, pela sua vida, da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos e pelas pessoas no geral, para que alcance a salvação. Pedro escreveu que nós devemos aguardar e abreviar-nos para a volta de Jesus. Na sequência, o capítulo 5, versículo 9, por que Cristo foi digno de abrir o livro? Então eles cantam esse cântico que eu mencionei, é um ensaio inicial, com um grupo ali mais próximo do trono. Diz que eles entoavam
um novo cântico, agora um novo cântico, quem sabe novos motivos para isso, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, mostra inicialmente o porquê, e você pode até enumerar aí, caso queira, né? Falando sobre esse novo cântico, né? A resposta ao sacrifício definitivo de Cristo na cruz do Calvário, esse conflito cósmico, onde Cristo ele entrega a sua vida. É claro que o trabalho de Cristo não termina na cruz, ele tem continuidade no santuário celestial. E aqui ele enumera alguns pontos. Eles cantam um novo cântico, um novo motivo, agora, falando que ele era digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele foi morto. E com o sangue, com o seu sangue, preço de sangue, ele comprou, ele pagou o preço. E é de toda a tribo, toda a língua. Então não é algo exclusivo para Israel. Eu tenho falado muito, batido bastante nessa tecla. Então não é algo... A mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela é atemporal. Não está limitada a um povo, a um credo, a uma raça exclusiva. Isaías 56, Isaías 58, e isso está também em toda a palavra de Deus. Deus, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a mensagem, os 10 mandamentos, objetivos, diretos, específicos, do que trata, tem a ver com amor para com Deus, para com o nosso semelhante, nas duas tábuas, elas lidam com algo que transcende, passa de uma geração, passa de uma igreja para outra, deve estar em todas as igrejas, independente de qual placa, se está no Oriente, está no Ocidente, não importa. Tem a ver com a salvação, com aquilo que o Senhor propôs fazer por todos. Então ele comprou de toda tribo, nação e povo para Deus. Agora, o que passamos a ser em Cristo? Olha o alto privilégio e a responsabilidade. O verso 10. O verso 10 diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então percebe que a nossa morada não será no céu para a eternidade. O pequenino mundo aqui, onde Cristo deu a vida, será o centro. E até Paulo escreve que nós somos espetáculo aos anjos, aos homens, aos outros mundos criados. Então fizeste reis, sacerdotes, reinarão para sempre. No desenrolar das profecias de Daniel, eu tenho falado muito, até porque o nosso programa na 97 também para o YouTube, a voz que clama história e profecia, o contexto histórico das nações, o contexto profético, sobrepondo, ampliando, Apocalipse, 22 capítulos, duas divisões, história, capítulo 1 até o capítulo 11, profecia, do 12 ao 22, ampliando e complementando os anteriores. 7 cenas, e nessas 7 cenas, eventos, onde os eventos, as cenas ali descritas, desde Cristo glorificado, capítulo 4, capítulo 5, a visão do santuário, Deus e Cristo, e depois vai seguindo as outras cenas, capítulo 8, as 7 trombetas, aviso e advertência no contexto agora das nações, surgimento e queda dos impérios, Roma Ocidental, Roma Oriental e as outras que vêm surgindo, depois Estados Unidos e as nações do qual nós estamos vivendo hoje, Rússia e o mundo todo globalizado, a ONU, tudo isso dentro do contexto profético. Depois capítulo 15 e 16, uma nova cena, agora o clímax do que o mundo pôde oferecer e a intervenção de Cristo, levando-nos até então o capítulo 19, Magedon, o milênio, e por fim, a parte, fiz um resumo aqui, mas são 7 eventos, 7 cenas, que fecham os 22 capítulos, a volta de Jesus, a intervenção, recriação, um novo céu e uma nova terra. E seguindo a sequência de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, falando sobre os impérios, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, em 2 momentos, Roma, Império, depois Roma dividida, que é a Europa, e chegando, eu até estou preparando uma mensagem para falar sobre isso, o 8º
poder, né, e a vitória do Cordeiro, onde engloba aqui a besta do mar, a besta da terra, as nações envolvidas ali, o mundo todo envolvido, e a volta de Jesus, e onde os salvos poderão viver com Cristo por toda a eternidade, pessoas de todas as épocas. Então isso é o maravilhoso. Até alguns estudiosos, né, dizem o quinto reino universal, e o quinto e último, a volta de Cristo e a renovação de um novo céu e de uma nova terra. Agora, fechando aqui o capítulo, versos 12 a 14, o que João ouviu, de quem e para quem? Eu falei que houve um ensaio ali, inicialmente, que eu acho que é o versículo 9, se não estou enganado, onde os 24 anciãos, os 4 seres viventes ali, tocam harpas, alegres pela intervenção do Cordeiro em relação à oração dos santos. Mas aqui, do verso 12 a 14, diz que com grande voz diziam, todo entusiasmo, toda força, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Ele enumera, olha só, receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e ações de graças. E aí agora ele ouvi a toda criatura dos que está no céu, na terra e debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo. Então aí engloba os seres animados e inanimados. Salmo 19, só relembrando rapidamente, diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite, a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes até aos confins da terra. Aqui ao fundo, você está vendo aqui o nosso espaço, aqui na Chácara Isel, onde nós temos eventos, né, tanto no contexto espiritual, social, de domingo a sábado, né, sempre temos algo aqui, seja no trabalho do dia a dia, na parte orgânica, integral, os plantios, onde aqui nós não utilizamos nenhum tipo de agrotóxico, né? Roçadeira, enxada, enxadão, foice, poda, onde trabalhamos no sentido orgânico. Nas sextas à noite temos nossa classe bíblica, onde mesmo estivemos aqui, né, com familiares, amigos, participando. Nos domingos, aqui acontece também um contexto social, onde as pessoas brincam, tem uma parte também nisso aí. Nós somos formados físico, mental, emocional e espiritual. E os céus proclamam, então a natureza, um dia, outro dia, uma noite, outra noite, revela. Então você ouve, né? Ouvindo os pássaros passando aí, as aves, proclamam dessa grandiosidade de Deus. Então aqui tudo, no céu, na terra, no mar, embaixo, todos, eles estão falando. A quem? E aí é um ponto importante, grave isso, né? Ao que está assentado no trono, ao soberano, ao eterno, ao incriado, Deus, e ao Cordeiro. Então, todos no céu, na terra e no mar, todos os outros, aqui ele divide em dois grupos, levando ações de graça ao que está assentado no trono, é o Cordeiro. E eu tenho sempre batido nessa tecla, né? Fiz uma série inteira falando sobre essa questão, questionando a maneira como se crê hoje na Trindade, ou no Espírito Santo, né? E aí eu volto a falar, não questionando nunca a pessoa, a obra do Espírito Santo, fruto, dons, nunca, de maneira nenhuma, mas a maneira que se crê, porque para se crer na Trindade, ou no Espírito Santo, engloba uma ideia de Trindade, 3 pessoas coeternas, coiguais, né? Autoexistentes, que existiram sempre juntas. E aqui está dizendo que eu até grifei, se você pudesse ver aqui onde eu grifei, e toda criatura no céu, na terra, no mar, todos, então não sobrou ninguém, todos, ou estão nesse contexto de adoração, adorando, ou estão sendo adorados. Então todo o restante, englobando tudo, no céu, na terra, no mar, embaixo, animado e inanimado, dizendo, ao que está assentado no trono, ao Eterno, e ao Filho, ao Cordeiro, sejam dadas, ele numera de novo, ações de graça, honra, glória, poder para todos, sempre, para a eternidade. Então quem vai receber adoração para a eternidade? O que está assentado no trono, Deus e o Cordeiro. 2 pessoas, Cristo, Pai e o Filho, são dignos de adoração, de louvor. E como podemos adorá-lo? Em espírito, porque Deus e Cristo em espírito está a atuar, estão onipresentes,
são oniscientes e todo onipotente. Sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais, os seres ali viventes, diziam amém. Os 24 anciãos prostraram, adoraram, porque vive para sempre. Então, só batendo um pouquinho nessa tecla, falei bastante sobre isso, né, porque temos sido colocado em xeque, né, por muitos, ou questionando, ou nos interpretando mal, dizendo, não creio no Espírito Santo. Então as pessoas até evitam a conversar. Não é isso. Né? O nosso questionamento sempre foi 3 seres coeternos e coiguais. Mas, claro, cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos no Espírito Santo, no ministério dos anjos, os frutos, os dons do Espírito. Como temos falado, acho que não ficou dúvida para aqueles que já nos acompanharam, mas caso tenha alguma dúvida, vai lá no YouTube, A Voz que Clama, você vai ter tem as playlists, né? Livros históricos, livros poéticos, livros dos evangelhos, as cartas, a série Livro dos Livros, e temos também a série O Espírito Santo, né? Onde falamos sobre esse tema, diversos assuntos temos ali. Temos mais de 500 vídeos gravados em várias áreas, vários segmentos de mensagens e profecias. Então é a mensagem para o capítulo 5 do Apocalipse. Deus nos dando vida e saúde, estaremos na próxima semana trabalhando o capítulo 6. Capítulo a capítulo, verso a verso, e procurando aprender aquilo que o Senhor trouxe para mim e para você. Não só aprender, mas colocar em prática em nosso viver. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar esse capítulo, onde o próprio João, que recebe a visão, fica apreensivo, chorava muito, porque não parecia ter a solução. Mas um dos anciãos diz a ele que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu e então é digno de abrir o livro e desatar os selos, mostrando a sequência, o desenrolar da história, das nações, dos eventos sociais, espirituais, que desenrolariam ali até a volta de Jesus. Possamos conhecer essas mensagens, estarmos dispostos também a praticá-las no nosso viver diário. Abençoe cada pessoa que vai estar ouvindo 97, que vai estar assistindo através do canal no YouTube, família e familiares, que possam ser alcançados pela graça do Senhor, que bondosamente o Senhor atue na vida de cada um mediante o seu Santo Espírito. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.